Serão escritos com hífen os compostos entre cujos elementos há o emprego do apóstrofo. Cobra d'água, mãe d'água, mestre d'armas, olho d'água, etc. Emprega-se o hífen nos compostos com elementos de ligação quando o primeiro elemento está representado pelas formas além, aquém, recém, bem e sem. Olá, meu nome é Omaro. Seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. E hoje nós não vamos falar sobre política, vamos falar sobre gramática, especificamente sobre reforma ortográfica. No dia 1º de outubro de 2013, mais ou menos há um ano, a Comissão de Educação do Senado criou um grupo de trabalho técnico. Esse grupo técnico foi criado para simplificar e aperfeiçoar a ortografia da língua portuguesa. Essa informação foi tirada diretamente do site do Senado Federal. O texto é da Patrícia Oliveira, como vocês estão vendo aí na tela. Para reduzir a quantidade de regras e exceções, o Grupo de Trabalho Técnico reúne o Centro de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa, CELP, a Academia de Letras de Brasília, ALB, e o site Simplificando a Ortografia. Os nomes mais relevantes nesse contexto são o do professor Pasquale Cipro Neto e o professor Hernani Pimentel. Acontece que o surgimento desse grupo técnico na Comissão de Educação do Senado gerou muita polêmica ao longo de 2014. A polêmica foi tão grande que o senador Ciro Miranda, do PSDB, de Goiás, que é o presidente da Comissão de Educação do Senado, veio a público dizer que isso foi só um mal-entendido. E agora nós vamos dar uma olhada na justificativa do Ciro. Os especialistas têm usado o espaço para trocar opiniões a respeito da implantação definitiva do acordo e de possíveis alterações em seu conteúdo. De fato, houve sugestões de mudanças mais radicais no acordo, mas isso não foi formalizado como proposta da comissão e muito menos se tornou proposição legislativa, o que seria exigido para qualquer mudança formal. Não queremos fazer uma reforma geral da ortografia, queremos fazer o mínimo possível de mudanças, mas chegar a um consenso entre os países. Ainda estamos longe disso, afirma Ciro Miranda. Galera, essa história de reforma ortográfica sempre gera o maior bafafá. E isso aí que a gente acabou de ver na justificativa do Ciro Miranda foi mais para acabar com a polêmica. Bom, a Comissão de Educação do Senado criou o grupo de trabalho técnico e quando eles viram que não teve apoio nenhum, as ideias estavam sendo propostas lá, eles resolveram tirar o time de campo. As propostas do professor Hernani Pimentel realmente foram bem ousadas e eu vou explicá-las aqui nesse vídeo. Mas antes de aprofundarmos, tem aí uma série de coisas, informações e contextualização que eu preciso trazer para vocês. Vamos lá? Ortografia, como vocês já sabem, deriva de duas palavras gregas. Orto, que significa correto, e grafos, que significa escrita ou escrever. E analisando as línguas latinas e germânicas, nós podemos identificar dois tipos de ortografia. Acompanha aí na tela. Tem a ortografia fonética, onde cada som corresponde a uma letra ou grupo de letras únicos, e cada letra ou grupo de letras corresponde a um único som. E tem também a ortografia etimológica, onde um mesmo som pode corresponder a diversas letras, e cada letra ou grupo de letras pode corresponder a diversos sons, dependendo da história, da gramática e dos usos tradicionais. Em síntese, a ortografia fonética é baseada na correspondência direta entre sons e letras e a ortografia etimológica é baseada no respeito à tradição. Galera, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse conceito aí de ortografia etimológica e ortografia fonética, porque ele que vai dar o cerne para o nosso debate aqui. Então vamos recapitular esse ponto. Ortografia etimológica tem um respeito à tradição e se foca na etimologia da palavra. Se a palavra surgiu no idioma escrita de uma forma completamente estranha, ela vai permanecer daquela forma estranha, independente se faz sentido sonoro ou não. E a ortografia fonética vai ter uma abordagem mais lógica, onde cada letra vai corresponder a um som. Cada letra
representa especificamente um som, pelo menos em geral, em regra geral. E seres humanos não tem como fugir, nós vamos precisar rever alguns conceitos gramaticais aqui, e eu sei que isso é chato pra caramba, mas nós temos que enfrentar isso. Eu só peço um pouquinho de paciência para vocês e vamos lá, vamos ver alguns conceitos. Fonema. O fonema é a menor unidade sonora da fala, unidade mínima das línguas naturais no nível fonêmico, com valor distintivo. E agora, grafema. O grafema é uma unidade de um sistema de escrita que, na escrita alfabética, corresponde às letras e também a outros sinais distintivos como o hífen, o tio, sinais de pontuação, os números, etc. Quando a gente fala desses sinais distintivos, né, da pontuação, etc., nós temos um outro nome também para eles, que pode ser diacríticos. E na escrita ideográfica, como o japonês, os grafemas correspondem aos ideogramas. Mais um conceito seria o de encontro consonantal, que é o encontro de duas consoantes na mesma sílaba. Deem uma olhada nos exemplos aí na tela. Mais um conceito para a gente seria o de dígrafo, que é um grupo de duas letras para representar um único fonema. Daí a explicação do próprio nome, né? Di, que significa dois, e grafo, que vem de escrita, ou letra. Então, são duas letras, dígrafos, duas letras, representando um único som. E aí, no dígrafo, nós temos a divisão entre dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Os dígrafos vocálicos correspondem ao encontro de duas letras que formam um som apenas. Observe que este som é vocálico. E aí você pode dar uma pausa no vídeo para apreciar com mais calma os exemplos que eu coloquei aí na tela. Próximo conceito, dígrafos consonantais. O dígrafo consonantal corresponde ao encontro de duas letras que formam apenas um som. Presta atenção aí, magnata. São duas letras, mas a gente tem apenas um som. E este som, no encontro consonantal, obviamente vai ser um som de consoante. Pausa o vídeo, dá uma olhada nos exemplos aí na tela. Aí, rapaziada, uma perguntinha para vocês, que é para ver se vocês estão espertos. Primeira pergunta. Poderíamos dizer que na palavra ponto há um encontro consonantal das consoantes N e T? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e responde. A resposta é não. Neste caso, a letra N não funciona como consoante, nem mesmo tem som de consoante. Ela fará parte do dígrafo vocálico ON e não constituirá um encontro consonantal. Segunda perguntinha para vocês. Pode dizer, ainda que na palavra excesso há um encontro consonantal das consoantes X e C? Mais uma vez, dá uma pausinha no vídeo e responde. A resposta também é não. Neste outro caso, as duas consoantes em questão representam apenas um único fonema, o que faz delas um dígrafo e, portanto, não nos permite caracterizar um encontro consonantal. E aí eu trago aqui mais um conceito, vamos relembrar o dífono. E é óbvio que é o contrário do dígrafo, né? Se o dígrafo são dois grafemas, dígrafos, dois grafemas, ou seja, duas letras para um som, o dífono é o contrário. Ele tem dois sons, olha, dífono. Fono é som, então dífono são dois sons, são dois fonemas para apenas uma única letra. Né? Dá uma olhada aí na tela que eu coloquei alguns exemplos para vocês. Em língua portuguesa, normalmente a gente vai encontrar esses dífonos com o som da letra X, né? Já no inglês a gente vai encontrar um monte de dífonos, inclusive em vogais, mas isso aí é outra história. Então, galera, na língua portuguesa nós temos alguns dífonos e uma série de dígrafos. E mesmo assim, nós podemos considerar o nosso idioma como ortografia fonética. Porque, em geral, o que nós temos é uma correspondência direta entre cada fonema e cada grafema, cada letra. Já no inglês, o que nós temos é uma ortografia etimológica. Para você perceber isso, basta observar a falta de lógica entre os sons e a escrita daquilo que a gente vê na prática do idioma. Dá uma olhadinha nesses exemplos que eu coloco aqui na tela para vocês. Through, blue, possessive,
né? Se você vê aí o tanto de letras que tem para escrever a palavra through, e na verdade a gente tem aí só 3 fonemas, né? Blue. Um brasileiro normalmente vai querer pronunciar blue, porque aqui a ortografia é fonética, né? Para cada letra normalmente corresponde um som. Então quando a gente vê a letra E no final da palavra ali, a gente quer pronunciar isso, né? Mas no inglês esse som não existe. Está ali representado graficamente, mas não existe um fonema correspondente. A mesma coisa, possessive. Então, muita gente reclama aí da ortografia da língua portuguesa, mas a ortografia do inglês é ainda muito mais complicada. Atualmente, nosso idioma tem uma ortografia bem fonética, mas até o início do século XX, tanto em Portugal como no Brasil, seguia-se uma ortografia etimológica, ou seja, baseada na tradição, em como as palavras eram escritas, ponto final. Por regra, se baseava na grafia do latim ou do grego. Confira alguns exemplos aí na tela. Aí você vê, né, fósforo com PH, lírio com Y, a própria palavra ortografia com TH, PH, né, e ditongo, olha como era estranho, né, diptongo, e são sons que estão ali representados graficamente, são escritos, mas não são pronunciados. Então essa história de reforma ortográfica é super antiga. E no final do século XIX, já havia uma galera querendo mudar as regras de escrita. Podemos destacar a obra de Gonçalves Viana e Guilherme de Abreu, Bases da Ortografia Portuguesa, de 1885. Eu não sei se vocês sabem, mas Portugal só se tornou uma república em 1910. Pois é, o Brasil proclamou república um pouco antes dos portugueses. O novo governo tentou combater o analfabetismo simplificando a ortografia e nomeando uma comissão para reformular a escrita do idioma. O resultado veio através de uma portaria do dia 12 de setembro de 1911, que foi baseada nesse livro que eu acabei de citar. Isso mesmo, a primeira reforma ortográfica da língua portuguesa aconteceu 3 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Eu vou colocar aqui embaixo, na barra de descrição, o link para o Diário do Governo de Portugal, lá de 1911, que aí vocês vão poder conferir na íntegra todas essas mudanças que aconteceram na língua portuguesa. Mano, e foi coisa pra caramba. Depois dessa reforma, nós passamos praticamente a ter outra língua portuguesa. E as principais alterações introduzidas foram: eliminação de todos os dígrafos de origem grega com substituição por grafemas simples. Por exemplo, TH substituído por T, PH substituído por F, CH com valor de K substituído por C ou QU, de acordo com o contexto, e RH substituído por R ou RR, de acordo com o contexto. Eliminação de Y substituído por I, redução das consoantes dobradas para singelas, com exceção de RR e SS mediais de origem latina, que têm valores específicos em português, eliminação de algumas consoantes mudas, por exemplo, aquele prompto, que tem um P lá no meio da palavra, e em final também de sílaba gráfica, quando não influíam na pronúncia de vogal que as precedia, introdução de numerosa acentuação gráfica, que aí foi quando passamos a usar acento para todas as proparoxítonas. Essa reforma de 1911 aconteceu especificamente em Portugal, e o Brasil não adotou de imediato essas mudanças. Somente em 1924 que a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras passaram a manter um diálogo e procurar uma ortografia em comum. E aí, depois de muita discussão, lá em 1931 foi firmado um acordo preliminar que praticamente adotava aquela reforma de 1911. Exatamente, isso significa que até a década de 30, o português aqui do Brasil, os livros que eram impressos, jornais, eles estavam aí repletos de TH, PH, Y, consoantes repetidas.
Mas veja bem, essa história de reforma ortográfica é polêmica hoje e era ainda mais polêmica antes. Essa reforma aí de 1911 gerou uma série de críticas, revoltas e pessoas literalmente bem desgostosas com essas mudanças. Vamos dar uma olhada em algumas críticas da época. A primeira que eu destaco é de Alexandre Fontes, né? Foi escrito aí nas vésperas da reforma ortográfica de 1911. E aqui eu vou manter a escrita original do autor, que tem essa ortografia primitiva aí. Imaginem esta palavra fase escrita assim: fase. Não nos parece uma palavra, parece-nos um esqueleto. Afligimos-nos extraordinariamente quando pensamos que haveríamos de ser obrigados a escrever assim. Tem também a crítica do Teixeira de Pascoais, que é bem poética, assim, bem subjetiva. Na palavra lágrima, a forma da Y é lacrimal, estabelece a harmonia entre a sua expressão gráfica ou plástica e sua expressão psicológica. Substituindo-lhe o Y pelo I é ofender as regras de estética. Na palavra abismo, é a forma do Y que lhe dá profundidade, escuridão, mistério. Escrevê-la com o I latino é fechar a boca do abismo, é transformá-lo numa superfície banal. E ainda tem aqui a crítica do Fernando Pessoa. Não tenho sentimento nenhum, político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata, a ortografia sem Y, como escarro direto que me enjoa independente de quem eu cuspisse. Na boa, cara, esses caras usam um falso amor pela língua simplesmente para vomitar um pedantismo insuportável. Esses comentários aí são de 1911 e, independente do período, conservadores são sempre um saco. Seguindo em frente, Brasil e Portugal fizeram um novo acordo ortográfico em 1943. E aí você pode ver aqui na tela que esse acordo ortográfico de 1943 acabou se tornando lei federal aqui no Brasil. Então, o acordo foi feito em 43, virou lei em 1971 e óbvio que é o mais conhecido e propagado dos acordos ortográficos que nós já tivemos na língua portuguesa. Até porque é esse acordo ortográfico que tem a cara do mundo pós-moderno. Meus avós foram educados e alfabetizados com esse acordo ortográfico, meus pais, eu fui educado com base nesse acordo ortográfico. A molecada que está na escola até hoje aprendeu esse acordo ortográfico de 1943, que virou lei em 1971. Em suma, são centenas de milhões de pessoas alfabetizadas com esse acordo ortográfico de 43. E aí a gente chega no que há de mais recente nessa história de acordo ortográfico. Fala-se desse tal novo acordo ortográfico que, de novo, não tem quase nada. Então, o que a gente está chamando de novo acordo ortográfico, na verdade, não é tão novo assim. Ele já tem 24 anos, né? Os debates, as discussões que estabeleceram esse acordo foram feitas em 1990 e, em 1995, o Congresso Nacional ratificou, abraçou formalmente esse acordo através de um decreto legislativo. Pois é, em 2008, através do decreto 6583, o Lula estabeleceu que nós deveríamos usar oficialmente esse acordo ortográfico de 1990. Bom, o decreto do Lula ia extinguir o acordo ortográfico de 1943 no finalzinho de 2012. Mas aí a Dilma fez um novo decreto de número 7875 que prorrogou a utilização desse acordo. Então, atualmente nós estamos usando dois acordos ortográficos, o de 1943 e esse de 1990, ou seja, tem duas regras de ortografia vigentes. E esse decreto da Dilma vai manter o acordo de 1943 válido até o final de 2015. E a partir do dia 1º de janeiro de 2016,
ele não pode mais ser utilizado, ficando apenas esse acordo ortográfico de 1990. Não bastasse esse mexe e remexe na ortografia da língua portuguesa, me aparece um professor chamado Hernani Pimentel num grupo de trabalho técnico da Comissão de Educação do Senado e veja bem, o cara tem aí uma proposta para fazer um novo acordo ortográfico. Desde o início do ensino fundamental até o término do ensino médio, são gastos cerca de 400 horas aulas para o ensino de ortografia. E, de acordo com essa proposta do Hernani Pimentel, eles querem reduzir isso para cerca de 150 horas. O projeto Simplificando a Ortografia tinha um site, mas depois desse pronunciamento do Ciro Miranda, dizendo que isso era só um engano e meio que jogando um balde de água fria em cima desse grupo de trabalho técnico, o site simplesmente desapareceu, não está mais no ar, mas eles têm um canal no YouTube, né? E aí ficou os vídeos deles lá. Então, se você quer ver da boca do próprio Hernani Pimentel, dá uma olhada no canal do YouTube que eu vou colocar aqui embaixo na barra de descrição. Aí ele explica direitinho qual que é a intenção do projeto Simplificando a Ortografia. Pois é, lembra quando eu falei em ortografia etimológica e ortografia fonética? A ideia do Hernani Pimentel é tornar a língua portuguesa ainda mais fonética, termos uma ortografia ainda mais lógica, mais fonética. Indo para uma parte mais objetiva, vamos ver aqui alguns exemplos na tela para que vocês possam verificar como ficaria a ortografia das palavras após essa modificação ortográfica proposta pelo Hernani Pimentel. Aí você pode pausar o vídeo e dar uma olhada nas palavras. Como vocês puderam observar, essa proposta do Hernani Pimentel lembra muito a reforma de 1911, porque literalmente transforma a ortografia da língua portuguesa. Sons de consoantes, a escrita de consoantes mudas simplesmente desaparece, né? Como por exemplo em homem. E essas letras que representam sons distintos, tipo C, S, X, elas vão passar a representar um único som. Por exemplo, a letra S fica exclusiva para o fonema S. A letra Z fica exclusiva para o fonema Z, o J para o fonema J, o G para o G e sem necessidade de GU, tá? Tipo, guerra ficaria escrito G-E-R-A. Enfim, a ideia é trazer apenas uma letra para cada fonema. Sendo bem sincero, eu sofri um pouco com esse impacto visual da ortografia, meio que agride os olhos, né? Por exemplo, ver a palavra açúcar escrito com S dá um impacto, um incômodo, né? Eu que sou bem aberto, sofro um pouco com isso. Mas por outro lado, eu abraço a causa e vejo a lógica por trás dela. Eu realmente acho que uma ortografia desse sentido simplificaria a língua portuguesa. Mas existem dois grandes problemas na proposta do Hernani Pimentel. O primeiro problema é que nós temos aí centenas de milhões de usuários da língua portuguesa que iam precisar de uma reciclagem, né? Ou, aliás, de mais uma reciclagem, porque já tem outra reforma ortográfica pendente aí. E o problema número 2 é que para conseguir levar a cabo, né, para conseguir realmente executar essa mudança, ele precisaria do apoio da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa. Sem essas duas instituições aí, ele não consegue caminhar nessas mudanças da língua portuguesa. E se você me perguntar o que eu achei dessa proposta do Hernani Pimentel, eu vou te dizer o seguinte: eu acho que ela deveria ter entrado em vigor lá em 1911. Sério mesmo. Se já fosse assim desde o começo, eliminaria uma série de problemas e complicações que a gente sempre enfrentou na ortografia do nosso idioma. E diga-se de passagem, esses acordos que foram feitos em 1943 e em 1990, eles trocam 6 por meia dúzia, inventam uma série de exceções, eles tentam simplificar, complicando as coisas, né? A nossa ortografia continua confusa e nós temos uma série de exceções completamente desnecessárias. E nessa guerra entre lógica fonética e tradição etimológica, eu prefiro abrir mão e ficar com uma ortografia fonética e mais simples. Eu não tenho nenhum apego simbólico pela etimologia das palavras.
e que se for da etimologia. Eu não gosto de tradição. Prefiro muito mais a praticidade da escrita fonética. Eu gostaria de ter uma ortografia mais simplificada, mais lógica e objetiva, onde cada fonema fosse representado por apenas uma letra e cada letra pudesse representar, obviamente, apenas um fonema, sem dífonos, sem dígrafos, sem exceções desnecessárias. Muitas vezes eu estou na sala de aula e me deparo com a seguinte pergunta, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, muito mais inclusive na língua inglesa, onde o aluno pergunta: professor, por que essa palavra é escrita dessa forma? Porque em outros contextos eles usam outras letras para representar os mesmos sons. Por que isso? E aí eu tenho que dar aquela velha explicação: não, cara, é porque no idioma muitas vezes é levado em consideração a tradição, a etimologia da palavra, que ela entra no nosso idioma através de outros idiomas ou de uma forma muito antiga de escrita, e isso é conservado. Então, eu realmente acho esse apego às tradições etimológicas desnecessárias. Acho que nós temos que dar um voto para essas propostas de modificação da reforma, até porque eu sofreria com isso, mas reconheço que com o tempo ficaria melhor e as gerações futuras agradeceriam bastante por não possuir uma ortografia tão sem sentido. Eu sou a favor de uma ortografia mais lógica e menos tradicional. E você? O que você acha desse novo acordo ortográfico, de 1990? E também quero saber o que você pensa dessas propostas de uma nova mudança no acordo ortográfico, tornando aí a língua um pouco mais fonética. Deixa aí a sua opinião aqui na barra de comentários. E por hoje é só. Eu fico por aqui, deixo um forte abraço a todos e falou!